O que o Elon Musk, as deepfakes hiperrealistas e uma nova fábrica no Japão têm em comum? Um é um bilionário, o outro é um grande problema da economia digital e o terceiro mais parece uma discussão de economia internacional. Mas tudo isso talvez seja parte da disputa pela infraestrutura da tecnologia do futuro. Oi, eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt Podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas e hoje a gente coloca todas essas peças no mesmo quebra-cabeça. Primeiro, a gente fala de como o Elon Musk montou o seu império a partir de empresas que já não estão decolando assim. E segundo, a gente vai falar também das deepfakes e como parece que o remédio aqui no Brasil tá mais amargo que a doença. Olá, e eu sou o Diogo Cortiz, e nesse episódio ainda de Deu Tilt, a gente vai falar sobre a nova fábrica que a TSMC, aquela grande empresa de chips, está montando no Japão, para trazer uma nova ordem da produção de chips global. Vamos nessa? Vamos nessa! Quando a gente fala do Elon Musk, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de um bilionário excêntrico que envolvido em muitas polêmicas, até mesmo em política. Mas também a gente lembra que ele é dono de um grande império, né? Mas esse império é composto por diferentes peças, e algumas dessas peças parece que eram muito promissoras, mas enfrentam algumas dificuldades. Ô Diogo, quando a gente pensa no Elon Musk, a gente percebe que ele é um dos donos de Big Tech que mais veste a camisa. Talvez igual a ele só tem o Zuckerberg, que você pensa em Meta, você lembra dele. O Bill Gates, que você pensa em Microsoft, você pensa nele. O Steve Jobs, você pensa na Apple, você pensa nele. E talvez o velho da van, sabe? Que são as figuras mais identificadas. E ele veste tanto a camisa que a gente acha que as empresas dele são deles. Ou seja, ele tem todas as ações. Mas não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. E quer ver como não é bem assim? A Tesla, que é a maior fabricante de carros do mundo e que tem ação na bolsa, chuta quantos por cento que ele tem aí? Eu chutaria uns 30%. Não chega a tanto, cara. Ele é dono de mais ou menos 12% da empresa. Parece mais, 12% da empresa. Mas pra gente ajudar aqui nossa audiência, quanto que vale a Tesla, mais ou menos? A Tesla vale mais ou menos 1,5 trilhão. De dólares. De dólares. Ou Aqui seja, a gente só trabalha nessa moeda. Exato, a gente é internacional, cara. O nosso câmbio é outro. E a SpaceX, que é a maior empresa espacial do mundo, acabou de anunciar uma fusão com a xAI, que é uma startup de inteligência artificial. O Musk também é dono delas, mas ele também não é dono de tudo, não. Ele é dono de 42% da SpaceX e de 49% da xAI. Ou seja, tem outros donos ocultos dentro do império do Musk. Mas como ele não é dono de tudo, ele divide esse grande conglomerado com outras pessoas. E quando eu digo pessoas, eu estou falando de entidades, grandes empresas do porte de Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, que são grandes fundos que conseguem controlar o fluxo de investimento em todo o mundo, e grandes bancões americanos, tipo o JP Morgan e o Morgan Chase. Na SpaceX, até o Google é sócio dele via o fundo de investimento Google Ventures. E na xAI, ele tem até príncipe como sócio, que é o príncipe saudita, me perdoe se eu falar errado aqui, o Al-Walid bin Talal. Todos esses parceiros viram alguma coisa no Musk que os tweets dele não estão entregando, sabe? Por isso, a gente pensa que é importante que esses caras tenham visto alguma coisa no Musk, porque as empresas dele não estão lá tão bem das pernas assim. Já tiveram momentos muito melhores. A Tesla, que costumava ver todos os concorrentes, tanto com combustível fóssil como carros elétricos, pelo retrovisor, já está vendo muitos deles se aproximarem, e um deles a Tesla já está vendo pelo para-brisa, ou seja, já ultrapassou, que é a chinesa BYD, que no ano passado, ou seja, em 2025, acabou de se tornar a maior fabricante de carro elétrico. E quando a gente pensa na xAI, ela é uma startup, tem 3 anos, e ela está naquela fase em que ela queima muito dinheiro para atrair clientes, mas o que ela está atraindo mesmo é a atenção de um jeito negativo. Tem muita gente que a gente conhece do meio do desenvolvimento que elogia muito os modelos do Grok. Mas até agora o que o Grok tem feito
é criar uma unanimidade de vários países mundo afora querendo tirar ele do ar por conta das deepfakes que ele tem permitido que os usuários façam de mulheres e crianças. A única que tá bem na fita, assim, é a SpaceX, porque basicamente todos os concorrentes do Musk que querem levar algum satélite, alguma nave para o espaço, têm que recorrer aos foguetes da SpaceX. Ainda assim, ela depende muito da NASA e dessa parceria que ela tem com o governo dos Estados Unidos. Mas isso traz a gente para um seguinte ponto, Diogo. Se o Musk não é dono desse império que a gente está chamando de Império do Musk, e se as partes que compõem esse império não são tão reluzentes assim, por que a gente está chamando tudo isso do Império do Musk, cara? Eu acho que tem a questão dele ser uma pessoa icônica, como você colocou, né? Ele realmente é um representante dessas empresas, ele é a alma dessas empresas. Então, embora ele não tenha a maioria, por exemplo, das ações das empresas, ele é a cabeça por trás. Então, acho que como estratégia, os investidores, eles veem muito nisso, né? Recentemente, os próprios acionistas da Tesla, né, votaram e aprovaram uma grande remuneração que pode fazer ele o primeiro trilionário do mundo. Então, Uau, trilionário! o primeiro trilionário. Então, a gente já saiu do mundo dos milionários, passamos pelos bilionários e talvez com Elon Musk a gente chega no primeiro trilionário. Então, eles veem, né, nessa questão da estratégia do Musk um olhar muito específico. Mas também acho que é interessante a gente pensar nas próprias configurações das empresas, né? Que a gente pensa nesse mosaico de empresas, mas juntas elas começam a fazer sentido. Como que foi essa junção, inclusive, da SpaceX com a xAI, né? Faz sentido essa fusão de levar, né, toda essa parte da inteligência artificial, por exemplo, para a indústria de satélites, foguetes, pensando em data centers, ele quer fazer data center no espaço, inclusive, faria até sentido a Tesla, mas a Tesla também pode enfrentar barreiras comerciais nos Estados Unidos, protecionistas, né? Então traz esse desafio muito grande. Então, eu acho que ele tem essa visão, né, de ter vários braços e ele é a ponte que liga tudo isso. Eu acho que isso é o mais importante ali para esses investidores, além de ser essa figura pública que atrai muito investimento. Uhum. Bom, você acabou de contar que o Musk tá para se tornar o primeiro trilionário do mundo. A gente não tem nem calculadora para calcular tudo isso. Mas a história dele começou lá atrás, quando ele se tornou o bicão do PayPal, cara. Muita gente fala que ele é da máfia do PayPal, mas a verdade é que ele virou o bicão do PayPal. Em 99, o Musk tinha acabado de vender uma empresa, a Zip2, e tinha conseguido muita grana. Era uma época em que tava efervescente a ideia do Venture Capital. Ele ganhou muita grana e ele jurava que os bancos online seriam o futuro da internet. E ele criou um banco online. E ele deu um nome de X.com. O problema é que era 99, ou seja, ele estava à frente do seu tempo. Mas o Nubank cresceu tanto que ele fez com que o Musk tivesse certo. Só que agora, né? O problema naquele momento é que ele tinha um concorrente ali, ó, pertinho na esquina dele, lá no Vale do Silício, que era uma empresa chamada Confinity, que era criada pelo Peter Thiel e outros caras que manjavam muito de tecnologia. E essa empresa, o principal serviço dela era transferência de dinheiro por e-mail, cara. Dá pra imaginar isso? E o nome que eles deram para esse serviço era PayPal. O lance era o seguinte: como eles estavam ali na mesma órbita de serviços, eles começaram a disputar por clientes. Disputar, ao ponto de que um virou pro outro e falou assim: cara, a gente tá gastando muito dinheiro, a gente podia unir forças. Eles fundiram essas empresas. Mas a expertise por trás do sistema de transferência de dinheiro era da galera do PayPal. Só que quando o Musk foi para dentro da casa do PayPal, ele tinha mais grana que todo mundo e ele acabou virando o CEO e ditando as regras como acionista majoritário. E aí começaram a ter alguns estresses, cara. Primeiro, a galera que virou para ele e falou assim: olha, o nome da empresa não pode ser X.com. Aí o Musk perguntou por quê. Os caras, vão pensar que isso daqui é um site de pornografia, cara. Ele abriu mão. O segundo embate foi que ele queria que o sistema fundacional, que todo o sistema do PayPal fosse construído em cima do Windows. Eu não vou falar mal do Windows, mas a alternativa era construir em cima de um sistema operacional livre, de um open source, que era o Linux, que
para uma startup, faria com que eles gastassem menos grana. E muito mais estável também. E muito mais estável. Mais uma vez, o Musk foi voto vencido. Só que em algum momento a galera encheu de saco dele e falou assim, cara... Você tá querendo dizer que o Elon Musk não é tão genial assim? Olha, ouve só o que eu vou te contar e você e quem tá ouvindo a gente conclui isso. Ele se casou, tava viajando em lua de mel pra Austrália. O Peter Thiel e o restante da gangue do PayPal falam assim, eu não quero esse cara mais como CEO, vamos dar um golpe aqui. Eles fizeram uma reunião de acionistas e elegeram o Peter Thiel como novo CEO. O Musk voltou, obviamente ficou puto, isso era o ano 2000, mas 2 anos depois, eles conseguiram vender o PayPal por 1,5 bilhão pro eBay. Acho que eles estavam certos. E o Musk não reclamou, porque ele embolsou 157 milhões. E foi com essa grana que ele conseguiu investir na Tesla, investir na SpaceX, foram 2 empresas que, inclusive, ele não fundou, mas ele comprou a cofundação da SpaceX, por assim dizer, e fez com que ele entrasse na trilha de visionário que a gente tem hoje. Então, pelo que você está contando, a gente conclui que o Musk é menos gênio do que muita gente imagina, só que ele é um cara que sabe bancar risco. Né, e sabe transformar capital, estrutura física em coisas inovadoras. Isso a gente não pode negar, né? Então, assim, o foguete tá dando ré, tá ligado? Sim. Tudo bem, ele não fundou a empresa, mas ele soube gerenciar esses capitais de risco. Mas ele acabou com uma das melhores expressões que a gente tem no português, que é foguete não dá ré, sabe? Então, ele acabou com isso, com engenharia. Então, ele é um cara que é focado muito, né, nessa questão da engenharia. Ele é menos genial, ele tem umas ideias muito ruins do ponto de vista de design, de tecnologia. Só, assim, isso fica muito claro com o X. Né? Ele acabou com a rede social, assim. Então, o X acabou virando um ralo de dinheiro para ele. Tanto que agora teve que juntar, né, com a xAI o ano passado e agora a xAI com SpaceX. Então, do ponto de vista de produto, logo que ele comprou o X, não fazia sentido nenhum as mudanças que ele fez. Né? De repente, lembra que ele proibiu a quantidade de posts que você podia fazer, a quantidade de tempo que você poderia ler. Sim. Foi uma loucura, assim. E ele voltava atrás de tudo. E essas são as coisas visíveis, porque o Musk que queria que o PayPal funcionasse em cima do Windows, foi o Musk que, quando assumiu o Twitter e chamou de XCOM, porque ele estava saudosista da empresa do passado que ele criou, é o Musk que começou a bloquear algumas pessoas e colocá-las num arquivo de CSV, sabe? Que é uma coisa que, do ponto de vista da engenharia, não faz o menor sentido, sabe? Então. E aí, mas ele conseguiu, né? A partir dessa estratégia, manjando muito de capital de risco, acho que ele consegue atrair muito investimento, formar esse grande império. E aí, como a gente disse, ele está prestes a ser um trilionário, né? E juntando 2 empresas principais, ele tem um monte de outras que a gente nem comentou aqui, né? A Boring, que é de túnel, ele tem a Neuralink também, mas pensando só na Tesla, que vale mais de 1 trilhão, e a SpaceX, que nessa junção com a xAI vai também valer mais de 1 trilhão, e pegando as porcentagens do que ele tem, ele pode chegar nesse império aí de quase 1 trilhão de dólares. Exato, Diogo. E se a gente brincou aqui que o Musk que queria que o PayPal funcionasse em cima do Windows ressurgiu no Twitter, fazendo algumas barbaridades do ponto de vista da engenharia, agora está ressurgindo o Musk que fez foguete da ré. O Musk inovador, visionário. Musk inovador, visionário. Alguns dos planos dele são lançar 1 milhão de satélites, botar data center no espaço, o que é uma coisa assim que tem várias implicações técnicas e científicas e tecnológicas, que tem uma galera que fica com a pulga atrás da orelha quando ouve esse tipo de ideia. Ele quer fazer robô humanoide trabalhar na casa das pessoas e carros que dirigem sozinho invadirem as ruas para acabar, entre outras coisas, com o serviço de táxi, mas também com o Uber, sabe? O problema aqui é que todos esses planos estelares dependem de questões bastante terrestres. Mas essas questões a gente fala no próximo bloco. O Elon Musk tá arrumando briga com todo mundo, né? Então com a União Europeia, com o Brasil, justamente porque ele quer um ambiente totalmente desregulado. Mas vamos pensar assim, acho que é tanto braço que ele tem, é tanta
tecnologia diferente que a gente pode pensar em algumas delas só para exemplificar a dificuldade que ele tem. Então, vamos pensar na questão dos carros autônomos. Sim, né? Então, pensando na Tesla. Na Tesla. Então, você tem toda uma parte do desenvolvimento tecnológico, né? Então, da tecnologia que o Elon Musk quer colocar no Tesla, que não necessariamente usa o LiDAR, né? Ou LiDAR em inglês, que seria uma tecnologia que alguns engenheiros colocam como mais segura, porque ele consegue mapear todo o ambiente. A Tesla, para reduzir custos, trazer uma tecnologia mais inovadora, quer trabalhar com câmeras, né? Então, alguns engenheiros colocam isso como um grande desafio de fazer realmente acontecer. Esse é o problema tecnológico. Esse é o problema tecnológico. O regulatório, por exemplo, eu dou um exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, um carro não pode trafegar sem um motorista no lugar do motorista. Exato. Então, assim, você tem toda uma questão regulatória que você precisa adaptar isso em diferentes legislações do mundo só para permitir que o carro rode. Sem contar que isso pode levar também a um protecionismo. Por exemplo, na China, a China vem barrando as licenças da Tesla para ajudar a sua indústria local. Ou seja, a BYD, você pode fazer teste com carros autônomos. A Tesla não pode. Então, a Elon Musk está tentando conduzir isso. Você também tem o fato que não é só regulatório, mas você tem o fato da competitividade, que aumentou muito. Então, a gente está falando da Tesla, mas o BYD já passou a Tesla na questão de vendas de carro autônomo, está invadindo vários mercados que a Tesla poderia ganhar. Inclusive agora, né, a BYD, com o acordo que teve entre Canadá e China, por conta das tarifas do Donald Trump, vai ter mais carro BYD entrando no Canadá, que é o quintal dos Estados Unidos ali, né? Então, é um mercado relevante que a Tesla poderia abarcar. Então, tem isso. Aí tem uma série de outras questões que a gente pensa no futuro, né? Então, mesmo para a SpaceX, você tem várias outras empresas chegando, americanas ou chinesas, empresas de comunicação por satélite, vários entrantes no mercado. Então, o Elon Musk ele foi visionário no primeiro momento de criar essas empresas, propor a tecnologia, algumas que já são viáveis, né? Então, Starlink tem a comunicação por satélite, é muito boa, mas tem os novos entrantes chegando. E quando a gente pensa no futuro, né, a gente vê que tem alguns outros desafios. Esse papo do data center no espaço. Então, você tem embora várias empresas estão investindo nisso, né? Então, não só o Elon Musk, você tem o Google. O Google tem um projeto que foi anunciado o ano passado, que é o Suncatcher, que é justamente para usar a energia solar do espaço para ajudar nesse processamento e tal, mas é um projeto inicial. Tem empresas chinesas trabalhando nisso, mas alguns cientistas colocam uma série de barreiras técnicas que isso não vai ser permitido. Então, de fato, assim, é bastante promissor, mas é uma estrada que vai ter que combinar com o aspecto regulatório, com o aspecto da competitividade de novos entrantes e também tecnológico, né? Desenvolvimento científico para fazer tudo isso acontecer de uma forma tão interessante. E só para trazer uma coisa lúdica aqui para a gente entender o desafio disso, tem a Waymo, né, que é uma empresa que é do grupo do Google, que faz carro autônomo, que tem o serviço de robotáxi nos Estados Unidos. Eu estava lendo uma matéria muito curiosa essa semana que a Waymo teve que fazer parceria com a DoorDash. A DoorDash é uma empresa de entrega para que os motoristas da DoorDash fossem até os carros autônomos da Waymo e fechasse a porta. Porque muito passageiro pega o robotáxi, desce do carro e não fecha a porta direito. Aí o carro não consegue andar, fica travado. Então aí os motoristas que estão fazendo entrega, o humano vai lá e fecha a porta. Então é um desafio tecnológico também. Só para ficar na aba do probleminha, vários dos congestionamentos que estão acontecendo em São Francisco, que é uma das cidades que roda o Waymo, é porque dá algum problema de conexão no sinal, todos os carros param no mesmo lugar e outros carros não conseguem passar até que chegue alguém do helpdesk e conserte o carro para ele seguir viagem. Ainda na questão do probleminha, colocar 1 milhão de satélites na órbita terrestre não é uma coisa trivial do ponto de vista da engenharia e já é algo que extrapola muito do que vários astrônomos gostariam para fins de descoberta científica do espaço. Hoje em dia, o Musk tem mais ou menos entre 8 e 10 mil satélites ativos e muita gente já diz que isso atrapalha que os astrônomos façam observação espacial. Isso é importante para ampliar o nosso conhecimento sobre o espaço, que é muito do que o Musk quer.
Mas é bom a gente ter tocado no lance da corrida espacial, porque eu acho que vale a gente comentar a fundo a ideia do data center no espaço. Parece que agora o Musk tenta voltar aquele lado mais visionário, que tenta resolver problemas da humanidade e que faz com que muita gente que discorda das posições políticas dele comece a concordar com o modelo de negócio das empresas dele. Com a X.com, não o ex-Twitter, mas o primeiro banco digital, ele promovia a ideia de se desligar dos grandes bancos. Com a Tesla, ele prometia abandonar os combustíveis fósseis. Com a SpaceX, ele prometia ampliar os horizontes da humanidade. E agora, com os data centers, ele promete resolver um problema que é muito sério aqui na Terra, porque os data centers estão começando a pressionar recursos naturais como água e energia. Desse ponto de vista, eu acho muito curioso, porque muita gente que discorda do Musk enquanto personalidade da esfera conservadora, até consegue concordar com ele, porque ele consegue atingir um ponto crucial, que são as mudanças da emergência climática. Os data centers gastam muita água, muita energia para manter tudo aquilo funcionando. E como que ele está pretendendo fazer isso? Ele vai mandar um data center acoplado ao satélite. Os painéis fotovoltaicos que ficam acoplados aos satélites, eles vão produzir energia para esse data center consumir e gastar com capacidade computacional. E o universo vai dar conta de resfriar o resto. Do ponto de vista ambiental, parece que o Musk começa a querer ser benquisto de novo por uma ala progressista. Mas tem uma questão interessante nisso, né? Que é quase um bilionário tentando achar a cura para um problema que ele mesmo causa, né? Então, porque assim, é isso, né? A expansão dos data centers estão sendo feitos por essas grandes empresas. Claro, a gente precisa trazer alguma solução para isso. É uma proposta que é interessante, então, como a gente disse, né, tem outras empresas trabalhando nisso, mas ela tem uma série de questões técnicas que ainda não se sabe como necessariamente resolver, né? Então, eu acho que é um desafio enorme que a gente tem, e pensar também que tamanho serão esses data centers e quais serão as necessidades que eles vão suprir. Porque hoje, quando a gente está falando de data center, principalmente para data center de inteligência artificial, a gente está falando de estruturas colossais. Então, só a Meta está fazendo um que promete ser maior que a Manhattan inteira, né? Então, Nova York ali, Manhattan inteira. Como transformar isso, por exemplo, levar uma infraestrutura dessa capacidade para o espaço? Obviamente não vai ser toda a capacidade que vai ser jogada para lá, mas o que realmente a gente vai conseguir de tirar de benefícios? E claro, qual o efeito colateral que a gente pode trazer? A gente está falando do universo. O universo é um sistema complexo, então se a gente muda uma variável aqui, quais são os efeitos que isso pode trazer, tanto no curto, no médio e no longo prazo? Então são perguntas interessantes que a gente precisa responder. Exato. E para concluir essa conversa aqui, por que a gente falou do império do Musk? A gente contou essa história toda para mostrar que a disputa aqui não é por um modelo de negócio. A disputa aqui é por um modelo de futuro. Porque com 1 milhão de satélites, data center no espaço, robô humanoide trabalhando dentro da nossa casa, carro que dirige sozinho na rua, o Musk quer, na verdade, replicar um modelo que as Big Techs já têm. O Google tem a maior plataforma de streaming do mundo. Ele tem um dos grandes serviços de computação em nuvem. Ele tem o maior serviço de busca na internet, que é uma grande plataforma de publicidade. Tem a IA do momento. E ele tem os chips necessários para fazer tudo isso. Ou seja, é tudo verticalizado e tudo feito dentro do Google. O que o Musk quer fazer é a mesma coisa com internet, robô, IA, só que em áreas que hoje em dia são limítrofes, né? Elas não têm muita regra para funcionar. E isso faz com que a expectativa das pessoas comece a ser a de que o Musk está no caminho certo. E aí é o seguinte, cara, se der certo, o Musk vai ganhar muito dinheiro e vai tirar o pó da plaquinha de visionário. Se der errado, muita gente vai sair machucada da história, mas eu aposto que o Musk não vai perder dinheiro. E tanto dando certo ou dando errado, a gente sabe que vai ter empresas chinesas atrás competindo para valer com ele. Deepfake, Diogo, por que esse é um dos assuntos do momento?
Cara, basicamente a gente está vendo um avanço muito rápido da inteligência artificial e não é só o avanço do ponto de vista técnico. Acho que não é isso a questão. A questão central aqui é que popularizou. Então, hoje, nos principais chatbots que as pessoas usam nos seus celulares, todo mundo tem acesso, é muito fácil produzir esse tipo de conteúdo sintético. Então, se antes, vamos voltar a 3, 4 anos atrás, produzir um deepfake, você tinha um conhecimento super específico de instalar os modelos, ter uma infraestrutura parruda, agora com um simples prompt você consegue produzir um conteúdo sintético que fica muito bom. Basta um prompt, uma foto e um desejo de destruir a vida de alguém, né? Inclusive eu fiz um deepfake sua vestindo a camisa do São Paulo. Depois eu vou postar nas redes. O senhor não faça isso. Não deixe essa foto sair do seu celular. Mas antes que eu solte alguns impropérios, porque afinal vai Corinthians, conta pra galera o que é deepfake no fim das contas. Porque eu acho que as pessoas estão falando muito a respeito, mas sem saber de fato o que é, na verdade. Tá, deepfake nada mais é do que essa criação de um conteúdo sintético que é muito parecido com algo do mundo real. Então, o nome deepfake, ele vem da junção de duas coisas, né? A primeira era a técnica que era utilizado para isso, que era deep learning, ou seja, o aprendizado profundo de redes neurais, combinado com o fake, ou seja, o uso de deep learning para criar um conteúdo falso. Naquele momento em que esse termo foi criado, existiam outras formas de criar conteúdos falsos, manipulação, mas aí eu estou criando um conteúdo que parece verídico, utilizando todo esse poder da inteligência artificial, usando essa técnica de deep learning para criar algo falso. Então é daí que surge o nome. Só que agora evoluiu e está super popular. Então, quando a gente fala de deepfake, ele é um grande termo guarda-chuva que basicamente significa esses conteúdos criados de forma sintética para trazer uma ideia de algo real. E aí acho que é importante a gente citar que também na literatura isso também é muito dividido, né? Mas eu não encaro o deepfake como algo sempre negativo. Eu posso fazer um deepfake como uma sátira. Eu posso usar o deepfake como um efeito especial no cinema. Eu posso usar o deepfake como algo de entretenimento. A questão é que o deepfake pode ser usado para essa questão de gracinha, como pode ser usado para uma questão de manipulação. E é aí que a coisa pega, né? Então é aí que o perigo existe. É quando você usa deepfake, esse conteúdo que não é real, mas parece real, para manipular. Exato. Falando nisso, você viu aquela cena de filme do Tom Cruise lutando com o Brad Pitt? Caiu as ações até de Hollywood, né? Caiu várias ações de vários estúdios, porque é muito real. São dois atores que ninguém nunca viu na tela juntos, mas eles estão interagindo como se eles estivessem no mesmo lugar, sendo quem eles são. E ainda mais eles pegaram dois atores que costumam fazer as próprias cenas. O Tom Cruise não tem dublê, o cara sobe no avião, ele pula do submarino. O Brad Pitt vai pilotar o carro da Fórmula 1. Além disso, outra cena que me chamou bastante atenção foi a do Wolverine lutando com o Thanos. Quem viu os filmes dos Vingadores sabe que o Wolverine não lutou contra o Thanos. Mas fica pensando, e se acontecesse? Aí essa cena matou a curiosidade dos fãs. E aí isso traz a gente para uma outra questão que é a seguinte. Essas duas cenas foram muito legais. Deixaram os fãs do Brad Pitt, do Tom Cruise, do Wolverine e do Thanos, acredite, o Thanos tem fãs, muito felizes de verem eles em situações em que as pessoas só imaginavam. Ou seja, só porque a deepfake é ruim, ou as deepfakes podem de alguma forma ser boas? E quando que elas são ruins? Acho que é ruim quando a gente manipula a realidade e a gente começa a perder um pouco do tracking, né? Do que é realmente real. E aí eu vou trazer, acho que um exemplo recente para a gente fazer uma reflexão aqui, que foi quando o Maduro foi detido, preso, sequestrado pelos Estados Unidos, seja lá como você queira enquadrar isso politicamente. Mas o fato é que tinha uma foto do Maduro que viralizou muito, que é ele preso com dois agentes do DEA lá, né, do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, tem um jato atrás e foi a foto que viralizou, né? Mas não era uma foto real, era uma foto que foi feita com inteligência artificial, ou seja, um famoso deepfake.
A foto real é aquela que depois foi divulgada pela Casa Branca, dele com os olhos vendados, né, possivelmente dentro de algum veículo de transporte ali, com uma garrafinha de água na mão. O fato é, né, que essa foto que não era real, ela poderia ter sido real, né? Só que o fato em si aconteceu, ele foi preso, ele foi detido, mas a maneira como aquilo foi materializado na imagem não é real. Então, nesse caso, é interessante porque ele mostra a deepfake como algo que poderia ser. E isso é o mais perigoso, porque quando a gente vê coisas absurdas, né? No caso, Wolverine lutando com Thanos, ou, sei lá, uma pessoa que torce para um time com a camiseta do outro, é uma coisa mais absurda que faz as pessoas questionarem. Agora, quando é algo que pode realmente ter acontecido, isso pode impactar ainda mais, né? Pensando no jogo democrático, pensando para ferir a honra de alguém, pensando numa série de questões sociais, culturais, isso é importante da gente discutir. E no caso desse evento do Maduro, traz uma reflexão ainda maior que a gente começa a perder o track. Então talvez possa ser que no futuro algum livro de escola vai ter essa foto do Maduro preso, que não é a foto real. Né? Então esse é um ponto interessante da gente pensar até de como a gente conta a história humana. Eu adoro a nossa interação, Diogo, porque as suas referências são muito eruditas, cara. A minha referência de deepfake foi a que aconteceu agora no Carnaval, que também é uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Que foi o Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, dando um beijo triplo. Pegando as 3 minas lá, né? Ele tava num camarote... Ó, coisas que realmente aconteceram. Ele estava em Salvador, ele estava num camarote, naquele camarote que disseram... E é o que me consta, ele gosta de mulheres, sabe? E no camarote, e no carnaval, as pessoas geralmente fazem coisas que elas não estão habituadas a fazer no dia a dia. Mas o que não é verdade foi que ele beijou 3 meninas ao mesmo tempo. Mas isso traz a gente pra... Isso super viralizou. Os veículos de comunicação depois tiveram que fazer aquele fato fake pra mostrar que era falso, porque as pessoas realmente estavam acreditando. Mas nessa situação, foi uma deepfake, ainda que maliciosa, que não afetasse tanto a vida do Ancelotti. Por outro lado, tem surgido deepfakes que estão sendo feitas para constranger mulheres, para sexualizar crianças, e o pivô dessa história é o Grok, que é a inteligência artificial da xAI, que é a startup de inteligência artificial do Musk que comprou o X. E o Grok é interessante a gente trazer porque ele conseguiu concatenar o ódio de vários países e várias agências regulatórias de todo o mundo, justamente porque ele colocou na mão de vários usuários e permitiu que as pessoas fizessem deepfakes de crianças e mulheres, mas são não só deepfakes, mas deep nudes, que é o jeito mais nefasto, é a versão mais nefasta das deepfakes. E quando a gente olha para o Grok, Diogo, a gente começa a trazer para a mesa de discussão um elemento oculto que até agora não estava aqui, que são as empresas que permitem a confecção desses deepfakes. E quando a gente olha para elas, a gente consegue colocar elas em 2 balaios. Claro, de uma forma bem rústica assim. No primeiro balaio tem aquelas que tentam barrar as deepfakes, mas de um jeito culposo, sabe? Sem muita vontade de barrar. E aquelas que não tentam barrar de jeito nenhum. No primeiro balaio, a gente pode colocar as Big Techs americanas, que criam marcas d'água dentro das ferramentas de IA. O Google é uma dessas empresas que tem o Synth ID, e aí por meio do próprio Gemini você consegue ver se aquilo é um deepfake. Dentro das ferramentas delas, elas já não permitem que várias formas de deepfakes sejam feitas, como, por exemplo, as que usam as imagens de pessoas reais. Mas dentro do outro balaio, que aí a gente coloca as chinesas e o Grok, elas não só permitem que você faça deepfake de quem você quiser e da forma que você quiser, como elas permitem que as pessoas usem esse tipo de tecnologia. E aqui os 2 expoentes são Kling e a Seedance, da ByteDance, que é a dona do TikTok em todo lugar, em todo o resto do mundo, com exceção dos Estados Unidos. E aí você fica pensando, essas grandes empresas de tecnologia, elas são donas das ferramentas de inteligência artificial
E, por outro lado, elas também são donas das redes sociais, que são onde as pessoas Da distribuem distribuição, né? as deepfakes. E aí você fica pensando, se organizasse direitinho, dava para resolver isso, né? Porque quando as empresas começaram a vender música na internet e elas viram que aquilo dava dinheiro, e elas começaram a ver que se elas não impedissem que todo mundo começasse a colocar música na internet, elas iam perder muito dinheiro com o processo das gravadoras, elas começaram a dar um jeito de não ser possível você colocar uma música em um vídeo, em um post de rede social, sem que essa música tivesse licenciada. Ou seja, praticamente elas inviabilizaram a pirataria de música em vídeo do YouTube, em post do Instagram, né? Sim, e aí para isso acho que a gente precisa de um esforço coletivo entre elas. Por exemplo, você citou o Sync ID do Google, ele é uma tecnologia muito boa, né? Então ela coloca a marca d'água, isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo, não é uma marca d'água que fica ali na imagem, tipo igual tem em documento, não é isso. São mudanças nos pixels das imagens que o olho humano não consegue detectar, mas um outro algoritmo consegue. E o Google, dentro de todo o seu ambiente, consegue identificar isso desde que tenha sido uma imagem criada pelas IAs do Google. Então, aí o que a gente precisa é justamente de um padrão aberto e interoperável para que isso funcione de uma maneira mais fluida. Tem até um consórcio que é o C2PA, que várias empresas fazem parte, as grandes empresas fazem parte, e eles tentam criar padrões. Hoje ainda não está nesse estágio mais avançado de criar uma marca d'água, ele está indo para um caminho muito mais de metadado, né? O que é o metadado? É o dado sobre aquela imagem, aquele vídeo. Quando você tira uma foto, vem lá, né? Falando a data que você criou, que câmera você usou, que hora você tirou a foto e tal. Quando você cria um documento também. E aí tem um novo conteúdo ali falando, ó, foi criado por IA ou não e qual IA foi criada. E esse padrão já começa a ser adotado por algumas redes sociais. Então, se você cria uma imagem, por exemplo, em alguma rede social, tipo o ChatGPT, que implementou isso, a hora que você sobe, por exemplo, no LinkedIn, o LinkedIn tem isso implementado. Ele já cria ali um iconezinho na própria imagem para os usuários verem que é um CR, né? De Content Credentials ali, né? Que marca e te dá informação se é por IA ou não. Então, tem algumas estratégias, só que a questão, Elton, é que para metadado é muito fácil burlar. Né? Se eu quiser realmente fazer algo para não ser identificado como IA, basta tirar um print da imagem, gerar um novo arquivo, que ele gera um novo metadado. Então, o caminho mais seguro e mais robusto é por marca d'água, pelo menos nesse momento. Só que aí a gente tem que combinar toda a cadeia, toda a indústria fazer parte do mesmo padrão. E aí, só para complicar um pouco mais, você falou das empresas chinesas, mas tem uma camada adicional, que é o código aberto, cara. Então, se eu tenho um código aberto, mesmo que a empresa que fez esse código aberto implementou essa camada de segurança de criar imagens com marca d'água, com metadado, seja lá o que for, outros desenvolvedores podem retirar isso, pegando o código aberto, retirar isso para produzir algo malicioso. Então, é sempre um jogo de gato e rato nessa área. Né? Então, a gente vai ter uma dificuldade grande. Exato. Por isso que eu acho que é importante também a gente sim demandar a questão técnica, mas a gente também tem que pensar em todo um arcabouço regulatório para isso. Ô, Diogo, mas o que sai dessa história é algo que a gente vê dar certo no carnaval. Se combinar todo mundo direitinho, ninguém vai passar vontade. As pessoas que querem postar deepfake vão postar deepfake, mas isso vai ser avisado. E as redes sociais vão conseguir controlar e não esgarçar ainda mais o tecido da nossa realidade com conteúdos sintéticos que possam fazer com que a gente pense que é algo que aconteceu e não aconteceu. Ô, Diogo, já dei um exemplo de como as deepfakes são usadas aqui no Brasil, com o Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, num beijo triplo, mas como é que anda essa situação aqui no Brasil? Cara, no Brasil a situação ganhou bastante força mais recentemente, porque duas figuras públicas vieram a público e viraram vozes vocais contra as Big Techs, inclusive, porque estão usando imagens delas para produção de deepfake para manipular, vender tranqueira, que é Drauzio Varela vendendo vitamina e coisas X, e o Pedro Bial também vendendo vitamina, pílula para calvícies, um monte de coisa. E eles viraram bastante vocais contra o uso da imagem, falando, olha, estão usando minha imagem, é muito claro que é deepfake,
e as empresas não estão agindo. Então, dentro de um aspecto regulatório, você tem diversas leis que podem ser utilizadas para isso, mas no Brasil específico, tem um projeto de lei da inteligência artificial, que foi o LPLDA, que já foi aprovado no Senado, está em discussão na Câmara, está para sair o relatório final, que tenta delimitar ali algumas questões mais específicas sobre essa criação de conteúdos sintéticos. Mas, pelo menos nos textos iniciais ali, não aprofundava tanto essa questão. E acho que é importante que isso seja olhado com muito mais cautela. Exato. Tem uma discussão dentro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República de que o PL da IA não vai dar conta de coibir conteúdos sintéticos como as deepfakes e que isso faz dele um remédio desconcertado da doença. Mas, por outro lado, a gente já está vendo entidades públicas que estão usando instrumentos do nosso arcabouço jurídico que já existem para conter a maior onda de deepfake que a gente viu, que foi aquela promovida pelo Grok. Recentemente, o Ministério Público Federal, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Proteção de Dados enquadraram o X. Falaram assim, meu irmão, o que você está fazendo para conter essas deepfakes que tiram a roupa de mulheres e crianças e colocam no lugar lingerie e roupa de baixo? O X mandou uma resposta, não ficou a contento, e essas entidades, elas acenam com alguns instrumentos que já existem, porque a investigação que elas têm promovido é de que essa ação do Grok infringe o Marco Civil da Internet, já com a interpretação que o Supremo Tribunal Federal fez no ano passado, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. O X, ou seja, já pode pedir música no Fantástico. Já está infringindo 3 das principais leis que a gente tem regendo o ambiente digital brasileiro. E essas leis, elas têm dispositivos suficientes para tirar o X do ar, caso fique claro e patente de que ele não está obedecendo às leis brasileiras e ele não está querendo colaborar com as entidades. A gente lembra que o Xandão tirou o X do ar, mas naquele momento o X não era parte em nenhum processo. Ele estava desobedecendo uma ordem. Agora, todos os holofotes estão virados para o X e ele está sofrendo uma pressão por isso, sem precedentes, desde que ele passou a funcionar no Brasil e, sobretudo, depois de que o Elon Musk comprou o X. E aí, nisso tudo, a gente vê, acho que é nessa necessidade de duas coisas caminharem junto, né? Então, é a questão técnica, mas também é uma resposta regulatória, legislativa sobre o tema. Inclusive para forçar as empresas a criarem soluções, essas soluções tecnológicas que a gente está colocando. Então, as duas coisas precisam andar junto, senão a gente vai ficar numa postura muito reativa em relação ao que acontece com a tecnologia. A gente sabe, né? A tecnologia sempre vai avançar muito mais rápido que qualquer aspecto regulatório, mas a gente precisa demandar isso cada vez mais, de uma forma mais rápida. E lembrando uma coisa muito importante, Elton, que 2026 é um ano eleitoral no Brasil. 2026 é um ano eleitoral no Brasil. O TSE está nesse momento discutindo como impedir a proliferação de deepfakes e, sobretudo, o uso de influenciadores para espalhar críticas e propaganda escamoteada. Mas com certeza a gente vai voltar a esse assunto aqui em Deu Tilt, até porque as deepfakes não vão sumir do dia pra noite, né? Diogo, a gente fala, vira e mexe aqui em Deu Tilt sobre chips e como esses viraram os insumos básicos do mundo da tecnologia. E a gente já falou da China, a gente já falou dos Estados Unidos, a gente já falou de Taiwan, a gente já falou até da Holanda, mas tem um país que é curva de rio quando a gente fala de chip que a gente não discutiu aqui, que é o Japão. Chegou a hora. Chegou a hora porque tem um fato relevante. Então vamos lá. Por que estamos falando de Japão e chips hoje nesse episódio? Porque a TSMC está investindo na sua segunda fábrica no Japão. Começou agora, né, a construção. E a TSMC, então vamos lembrar, é a maior empresa da Ásia. E ela é a maior empresa de fabricação de chips mais avançados. Cara, ela faz chip pra todo mundo. Exato. Né? NVIDIA, Faz chip. Faz.
Apple Ela que faz. faz para todo mundo, né? Então ela tá tendo um processo de uma demanda muito grande de produção de chips e a maior parte de produção fica em Taiwan, né? Então é a ilha que é alvo de uma série de disputas geopolíticas também, né? Então as fábricas ficam lá, ela está expandindo para outros lugares, então é importante a gente lembrar que o Trump está forçando a TSMC a abrir fábricas nos Estados Unidos, mas ela está avançando e abrindo uma segunda fábrica no Japão. Ou seja, ela já tem uma fábrica no Japão, Ela né? tem uma fábrica que foi inaugurada não faz muito tempo, e agora ela está abrindo uma segunda fábrica, bastante avançada, porque ela quer fazer chips de 3 nanômetros, Nossa. que é é o estado da arte hoje na fabricação de chips. Lembrando, cada fábrica ela é muito custosa, então estima-se que cada fábrica da TSMC demanda um investimento de 20 a 30 bilhões de dólares. Rapaz, a gente recebeu aqui, em alguns episódios passados, o Marcelo Zufo, que é diretor do Inova USP e que está capitaneando lá na USP a Pocket Fab, que é a microfábrica de chip. E ele criticou um desses pontos, que para fazer essas grandes fábricas exige muito dinheiro, exige um custo ambiental que é invisível, que a gente não fala muito a respeito, e também exige um custo geopolítico. Sim, total. E agora a TSMC, então, para também, né, diversificar o seu risco, para não concentrar tudo apenas em Taiwan, eles estão abrindo diferentes fábricas. E o Japão era um ambiente propício para isso, porque teve já uma indústria muito importante de chips, tem um ecossistema vibrante ali da produção de chips, cabeças boas, um poder de produção e está tendo muito benefício, incentivo fiscal para a construção de novas fábricas. E isso coloca o Japão agora num cenário de curto e médio prazo, num polo interessantíssimo de produção dos chips mais avançados, principalmente para dar conta dessa demanda maluca por chips de GPUs aí para inteligência artificial. Então é por isso que a gente trouxe o Japão pro episódio de The Tilt. A gente não tinha falado dele, mas agora a gente traz ele para jogada. E por que o Japão? Porque quando a gente olha a TSMC, de um lado ela tem a China ali no cangote dela, porque a TSMC fica sediada em Taiwan, e de outro lado ela é pressionada pelos Estados Unidos. Como que o Japão vira uma terceira via dentro desse ponto de vista? Cara, acho que por vários motivos, né? Então, acho que tem os motivos técnicos, os motivos de conhecimento e os motivos geopolíticos. E os econômicos também, né? Então, acho que do ponto de vista técnico e científico, a China tem uma capacidade bastante interessante ali de conhecimento sobre chips. O Japão chegou a liderar todo esse desenvolvimento de chip até a década de 80. Ô, louco, ontem. Né? Então, ela dominava o mercado mais do que os Estados Unidos, mas aí os Estados Unidos fizeram tanta pressão, colocaram tarifas, que isso teve uma série de também questões econômicas que foi minando toda a indústria de chips e semicondutores, né? Principalmente de memória. O Japão era muito forte em memória e isso foi se diluindo por outros polos, e aí Taiwan cresceu muito com a TSMC, mas tem ali o conhecimento necessário. Esse é um ponto importante, porque a TSMC fala, olha, montar uma fábrica nos Estados Unidos não é só pegar 20 bilhões de dólares e montar a fábrica. Não é só questão do investimento do capital, tá ligado? O que eu preciso? Eu preciso de mão de obra qualificada. É uma mão de obra super qualificada que eu vou demandar. E hoje o que a TSMC coloca como um alerta de risco é que os Estados Unidos nem têm essa mão de obra. Então eles estão desenvolvendo essa mão de obra. E o que a TSMC enxerga no Japão é que essa mão de obra existe lá. É muito mais fácil você desenvolver e atualizar. Então esse é o primeiro ponto, né? Então, técnico, científico e de conhecimento. Um segundo ponto tem a ver com a questão econômica, muitos incentivos que estão colocando. E um terceiro ponto também geopolítico é que, embora os Estados Unidos queira, de fato, levar a sua produção de chips para dentro dos Estados Unidos, para dentro do seu cenário doméstico, não vê com um grande problema uma fábrica, por exemplo, no Japão, que é um dos seus aliados. Né? Então ele tira um pouco do risco de Taiwan ali, que está pressionada por uma questão geopolítica. Então é uma diluição de diferentes fatores. Aí você chegou num ponto que é muito interessante para os nossos ouvintes aqui do The Tilt. Se lá atrás a guerra tarifária
fez com que o projeto de grande potência do Japão em chips fosse abatido em pleno voo, agora a guerra geopolítica é outra. Onde que está essa guerra geopolítica e como que o Japão começa a fazer com que esse nó comece a ser desvelado ou que ele piore? Tá. Cara, assim, existe toda uma disputa geopolítica em relação aos chips. E aí, de novo, né? Quando a gente fala de chip, também é uma outra questão que chip a gente está falando? É o chip que vai no meu computador? É o chip que vai para processar inteligência artificial? É o chip que vai numa câmera? É um chip que vai no micro-ondas? Que vai no carro? Diferentes fatores, né? E aí, nesse cenário, você tem a China que domina toda a parte de semicondutores e chips que não são os mais avançados, mas é usado em todas outras áreas da indústria. Então, geladeiras, carros, enfim. E aí você tem uma dependência muito grande da China. Recentemente, a gente até repercutiu aqui em Deu Tilt o caso da Wingtech, que é a empresa chinesa, que é uma das líderes da fabricação de chips muito usado em carros, né, que teve aquela intervenção do governo holandês, que tomou essa operação ali na Europa, falando, então eu não vou exportar mais para ninguém. E aí a indústria automotiva do mundo quase parou, né? Porque a China falou, não vou exportar mais. Então quando você começa a diluir isso, você dilui o risco. Então o Japão, ele é um parceiraço dos Estados Unidos, né? A TSMC é uma empresa que é parceiraça, inclusive os Estados Unidos colocam ali algumas questões de controle de exportação para a TSMC, da sua tecnologia, enfim. Então, é muito importante essa fábrica no Japão também para os Estados Unidos. Então, além de aumentar a produção na Ásia, que tem essa capacidade industrial bastante favorável para a indústria de semicondutores, você desloca um pouco da produção de Taiwan. Né, que pode ser que algo aconteça no cenário de médio prazo. Então, alguns analistas colocam que é muito possível que a China faça uma intervenção militar em Taiwan até 2030, né, que é amanhã. Né? E se isso acontecer, você coloca toda uma cena de disputa tecnológica, porque eles fazem chips de todo mundo. E já que você trouxe o futuro para essa mesa aqui, quis dar Deu Tilt na cabeça da galera, o que significa o fortalecimento da TSMC no Japão agora para o futuro, não só da corrida tecnológica, como dessa disputa por chips no mundo todo? O Japão é aquela figura que vai entrar na jogada para fazer com que os ânimos sejam arrefecidos, ou daqui para frente é só para trás, a briga vai ficar ainda mais renhida, vai ser uma treta em que o Japão ora colabora com a China, ora colabora com os Estados Unidos, ora colabora com o Brasil, por que não? Uhum. Como é que vai ser? Cara, eu acho que vai ser só uma alternativa, assim, não vai bagunçar tanto o jogo geopolítico. Eu acho que, de fato, num cenário de médio e longo prazo, a treta vai ser entre Estados Unidos e China pela essa produção dos chips mais avançados, orientados à inteligência artificial, né? Então, a China vem evoluindo muito rápido com as suas fábricas, com as suas empresas de tecnologia. E então a briga vai ser entre esses dois. A TSMC é uma empresa que é parceira dos Estados Unidos, né? Então, só que ela fica em Taiwan. É uma empresa taiwanesa. E aí, se a China fizer uma intervenção em Taiwan, o que acontece? Então, tem até matérias na mídia internacional mostrando que as fábricas da TSMC em Taiwan têm um sistema de segurança de autoimplosão. Então, quer dizer, se a China invadir Taiwan e quiser tomar a produção dos chips mais avançados, pode ser que essas máquinas tentam se autodestruir, sabe? Porque aí, tipo, aí não vai produzir mais para ninguém. Então, isso saiu em matéria na BBC, em vários lugares. Então, você entendeu o limite que a gente está chegando. E aí, o Japão vira uma alternativa, mas a gente está falando de 2 fábricas só. Apesar de que cada fábrica custa 20 bi, né? Mas o poder de todo, assim, o 80%, 90% do que a TSMC produz hoje ainda é em Taiwan. Então, é um escoamento, mas é um escoamento muito pequeno. Assim como a TSMC está pensando em fazer fábricas na Índia, em outros lugares, e também nos Estados Unidos, né? Acho que em breve a gente vai ter que começar a falar de tecnologia militar. Mas esse papo todo me fez pensar se a TSMC vai mudar de nome, cara. Qual o nome? Porque hoje em dia é Taiwan Semiconductor Corporation. Talvez vire Japão Semiconductor Corporation. United States? Made in America MSC? Não sei. Vai seguir o mesmo caminho do TikTok? Maga SC? Não sei.
Mas com certeza a gente volta a falar mais sobre chips e como os chips viraram o novo petróleo dos dias de hoje, rivalizando com os dados das pessoas e como cada vez mais as decisões industriais dos países têm relação com a geopolítica da tecnologia, né, Diogo? Totalmente. Falaremos muito sobre isso ainda em Deu Tilt. Mas a gente fica por aqui hoje. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.